de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia chamado As Trambiqueiras. Alerta de spoilers a seguir. Em Phoenix, Arizona, a dona de casa suburbana Connie é presa no meio da noite em sua própria casa. Enquanto ela segue sem lutar, ela se lembra de como tudo isso começou há alguns meses. Connie é uma campeã olímpica 3 vezes ganhadora de medalhas de ouro, mas isto não a tornou rica ou famosa. Hoje ela vive com o seu marido Rick, um auditor fiscal com quem tem uma relação muito tensa. Como eles não estavam conseguindo ter filhos, eles gastaram muito dinheiro em tratamentos, mas infelizmente quando Connie finalmente engravidou, ela perdeu seu bebê. Quando Rick está em casa, ele não a trata bem, lembrando-a constantemente que ela está desempregada, que eles perderam muito dinheiro porque ela queria fazer vários tratamentos, quando ele já estava pronto para desistir depois do primeiro, e a repreende por gastar muito dinheiro com a sua obsessão por cupons. O lado bom de Rick não estar sempre por perto é Connie ter a chance de ser amiga da sua vizinha Jojo, que tem um canal no YouTube sobre dicas de economia e também é obcecada por cupons. Em seu tempo livre, ela flerta com o carteiro Earl e vende maquiagem de porta em porta, o que também não está indo muito bem. Sempre que Connie vai ao supermercado, ela dá ao caixa Greg dezenas de cupom para suas compras. Isso atrapalha a fila por um tempo, mas também significa que o seu total final diminuiu de mais de $100 a 16. Uma tarde, enquanto guarda as compras na prateleira, ela fica chateada quando vê o papel de parede do bebê entre as caixas. Então ela decide comer um monte de cereais, como se isso pudesse curar a sua depressão. Um dos cereais estava estragado, então Connie envia um e-mail de reclamação para a marca. Alguns dias depois, Connie recebe um cupom de cereal grátis pelo correio, com uma carta da empresa pedindo desculpas pelo produto. Quando ela vai ao mercado para trocá-lo, Greg explica que ela não é especial, pois todas as empresas enviam cupons gratuitos para as pessoas que reclamam. Isto inspira Connie a enviar um monte de cartas a diferentes fabricantes, mesmo que não houvesse nada de errado com os produtos, o que lhe rende uma enorme pilha de cupons para coisas grátis. Connie os mostra para Jojo, que fica chocada ao ver tal estratégia e até tenta comprar um cupom de Connie, porque ainda assim seria mais barato do que o preço real. Sua oferta faz com que Connie perceba que vender coisas que ela recebeu de graça lhe daria 100% de lucro e seria um grande negócio. Depois de procurar na internet, ela descobre que os cupons são feitos no México, não muito longe de onde ela mora. Então elas pensam em ir até lá e roubar um monte para revender. Jojo é cética no início, mas como ela está se afogando em dívidas, ela aceita ajudar. Enquanto isso, em Nevada, o agente de prevenção de perdas, Ken, está fazendo seu trabalho em um mercado local. Quando um caixa tem problemas com um cupom, ele o verifica e rapidamente percebe que ele é falso. O gerente pergunta se eles podem usá-lo de qualquer forma, porque a velha senhora tem sido sua cliente por décadas, mas Ken se recusa porque regras são regras. Os modos de Ken são incrivelmente rudes e ele ganha alguns insultos da velha senhora. Uma situação semelhante acontece mais tarde, quando ele entra em um avião para voltar para casa e uma mãe pergunta se ele poderia trocar de lugar com a sua filha para ajudá-la a se acalmar, mas Ken se recusa como um idiota, dizendo que isso é uma lição importante para a criança aprender. Quando ele finalmente chega ao seu apartamento solitário em Utah, Ken grita frustrado na frente da televisão. No dia seguinte, no México, Connie e Jojo chegam à fábrica de cupons e veem os funcionários terminando seus turnos. Elas decidem se aproximar de Alejandro e Rosa, um casal que já está quebrando as regras, mas que não parece muito perigoso. A dupla segue o casal com o carro e eles pensam que estão prestes a ser roubados, mas depois que Connie e Jojo esclarecem que estão lá para pedir ajuda, elas são recebidas na casa de Alejandro para terem uma pequena conversa. Acontece que Rosa está grávida e os seus salários são uma piada, então é fácil para Connie e Jojo apresentarem a sua oferta. Se o casal roubar cupons para elas, elas os revenderão mais tarde nos Estados Unidos e dividirão parte dos lucros. Alejandro não tem certeza se essa é uma boa ideia, mas Rosa o convence a fazer isso para o bem do seu bebê. Bolar o plano não é muito difícil. A fábrica é dividida em impressão, onde Alejandro trabalha, e redenção, onde Rosa trabalha. Cada lado normalmente não sabe o que o outro faz. Com cada cupom que imprimem, há sempre um extra que deve ser destruído. Mas Alejandro pode enviar esses extras para Connie e Jojo quando seus caminhões fazem suas distribuições pelos Estados Unidos. Não haverá problemas na fronteira, porque eles só verão uma caixa com cupons, não uma atividade ilegal.
Alguns dias depois, a dupla recebe a sua primeira caixa de cupons. Então, elas fazem um site simples para vendê-los e promovê-los no canal de Connie. Seus negócios rapidamente se tornam um sucesso. Elas ganham toneladas de dinheiro, mas os supermercados logo começam a se dar conta do golpe. Ken recebe dezenas de cartas e telefonemas de gerentes reclamando de todo o dinheiro que eles estão perdendo. Então ele inicia uma investigação minuciosa até encontrar um número de cartão de crédito atrás de uma das muitas compras feitas com estes cupons. Após 11 dias de trabalho, Ken vai ver a dona de casa que usou este cupom e fica sabendo do site que os vende, promovido por uma mulher no YouTube. Quando Ken retorna ao escritório e abre o site, ele encontra o seguinte lema: se você observar os centavos, os dólares cuidarão de si mesmos. De volta à dupla, elas estão chateadas ao descobrir que a sua conta no PayPal foi congelada, porque receberam muito dinheiro muito rapidamente. Para descongelá-la, elas precisam provar que estão administrando um negócio legítimo. Elas não sabem como fazer isso corretamente. Então, em seu desespero, elas decidem entrar em contato com Tina, que é uma hacker famosa. Tina as repreende por promoverem isso tão livremente, porque tudo pode ser rastreado até elas. Então, depois de apagar os vídeos de Jojo, ela explica que elas precisam de uma fachada para os seus negócios, para que possam limpar o seu dinheiro. Elas receberão várias identidades falsas, contas bancárias e um esconderijo para trabalhar. Também devem esperar 6 meses antes de gastar o seu dinheiro, para que cada conexão que estabeleceram com seus nomes reais possa ter tempo para desaparecer. Graças ao pensamento rápido de Tina, não há mais pistas na internet para quem seguir. Ele vai ao FBI e é informado que eles vão investigar, mas na verdade eles acham que um problema com cupons é besteira. Então eles jogam o caso para o estagiário. Como ele não tem nada melhor para fazer, ele aceita o caso. Usando a marca de cosméticos Jojo como capa e as identidades falsas de Tina, o esquema dos cupons começa a crescer novamente em um negócio muito lucrativo, enquanto Ken deixa mensagens para o FBI todos os dias. 6 meses depois, a dupla está pronta para gastar o seu dinheiro, mas elas se lembram que Tina disse que ele está sujo, então elas têm que limpá-lo primeiro. Lembrando uma história de Rick sobre um cliente dele, Connie decide que elas precisam comprar muitas coisas caras para serem revendidas mais tarde, e o dinheiro dessas vendas será visto como limpo. Depois de convencer todos os bancos a lhes dar o dinheiro em dinheiro, Connie e Jojo fazem uma viagem de compras incrivelmente cara. Elas compram carros esportivos, barcos, um avião particular e até armas. Depois elas fazem uma viagem a Las Vegas, onde discutem seus planos futuros. Jojo pagará a hipoteca da sua mãe e Connie quer tentar o tratamento de fertilidade novamente. Enquanto isso, Ken finalmente recebe a ligação do FBI que ele esperava. O estagiário informa que não pode fazer nada na internet, porque um especialista apagou todos os rastros. Mas como os cupons estão sendo enviados por correio convencional antigo, ele enviará alguém que pode realmente ajudar. 2 dias depois, Ken conhece Simon, um inspetor postal. Simon aceita o caso e pede a Ken que encomende alguns cupons do site para que eles possam dar uma olhada no sistema. Quando o envelope chega alguns dias depois, Simon rapidamente percebe que o envelope diz que é de Kansas, mas na verdade vem do Arizona, graças aos números especiais no carimbo online. Ele voará para Phoenix em breve e concorda em levar Ken com ele, já que ele já conhece todos os supermercados da região. De volta a Connie, ela marca uma consulta na clínica de fertilidade e leva Jojo com ela para apoiá-la, porque não disse a Rick que está fazendo isso. Mais tarde à noite, Tina as contata novamente para saber para onde foi todo o dinheiro e fica muito zangada quando ouve o raciocínio delas, porque elas não entenderam o ponto. Ao usar a marca de cosméticos Jojo, o dinheiro já estava limpo. Agora elas têm que vender tudo o que compraram o mais rápido possível e colocar o dinheiro de volta no banco em pequenas quantidades todos os dias. Quando Rick volta da sua última viagem de negócios, ele nota a nova TV que Connie comprou. Então ela lhe diz que conseguiu um emprego de vendas e que não usa mais os cupons. O que agrada muito a Rick, que a chama de nova esposa, o que faz com que Connie tenha a certeza de passar pelo tratamento com a semente de um doador. Enquanto isso, Ken e Simon estão interrogando todos os caixas da área, perguntando por qualquer cliente com obsessão por cupons. Quando chegam a Greg, encontram as informações de que precisam. Ele não sabe o nome de Connie, mas lhes dá a sua descrição e menciona o seu lema de centavos, que Ken se lembra de ter visto no site. No dia seguinte, eles vão ao correio local para ver se algum dos trabalhadores sabe de algo sobre uma certa loira dos cupons. Ninguém se lembra de Connie,
mas quando ouvem a palavra cupons, denunciam Earl, porque ele estava sempre observando as dicas de Jojo no YouTube. De volta à dupla, vender todas as coisas no eBay está se tornando muito difícil. Quando elas vão a um café para tomar uma bebida, encontram 2 homens de um clube de armas, então pegam o endereço do clube e o visitam mais tarde com todas as suas armas à venda. Jojo faz um esquema de vendas incrível, mas o líder ainda se recusa a comprá-las. Então a dupla concorda em fazer um desconto se eles comprarem todas elas, fechando o negócio. Enquanto isso, Ken e Simon interrogam Earl em particular, mas ele se recusa a dar qualquer informação. Uma vez liberado, ele vai até a casa de Jojo e lhe deixa um bilhete em um envelope disfarçado de correio normal. O que Earl não sabe é que Ken e Simon o seguiram até lá, e agora eles farão vigilância fora da casa pelo tempo que precisarem. A noite já caiu quando Jojo chega em casa, e os homens percebem que esta é a mulher que a dona de casa tinha visto no vídeo do YouTube, quando Jojo sai do seu carro e começa a dançar no meio da sua entrada, para celebrar o incrível negócio que ela fez. Na manhã seguinte, Jojo se distrai com uma discussão com Josie, e não presta atenção ao correio, então ela dirige para o esconderijo como de costume. Ken e Simon a seguem até lá, e veem Connie também, percebendo que ela é a loira da descrição de Greg. Simon reúne outros inspetores postais para começar a operação corretamente. E agora eles têm mais detalhes. É muito fácil para eles encontrarem as identidades de Connie e Jojo, especialmente quando eles mostram uma foto ao Greg, e ele confirma. Mais tarde naquela noite, Jojo não consegue dormir, então depois de verificar a sua mãe, ela vai à cozinha buscar um lanche. É quando ela finalmente encontra o bilhete de Earl, a avisando para sair da cidade, mas é tarde demais, pois Simon chega com os seus homens e prende Connie, Jojo e Josie. Depois que suas casas e o esconderijo são invadidos, a prisão aparece nas notícias e Earl fica surpreso ao ver o rosto de Jojo na televisão. Quando os interrogatórios começam, Rick e Josie rapidamente dizem que não tiveram nada a ver com isso e aceitam cooperar com as autoridades. Jojo tenta se fazer de inocente e finge não saber do que estão falando, mas eles encontram os vídeos em seu computador. Connie, por outro lado, admite o seu crime, mas fica chocada ao saber que elas podem estar enfrentando 40 anos de prisão por fraude. Se ela assumir total responsabilidade por isso, eles não vão culpar Jojo, então Connie aceita o acordo. Jojo é libertada sob fiança. Ela acha que Josie pagou a fiança, mas na verdade foi Earl, que a espera lá fora com flores. Infelizmente, Connie não tem tanta sorte. Rick só a visita para repreendê-la e se recusa a pagar a fiança, então Connie pede o divórcio. A investigação continua e os inspetores rastreiam os cupons até chegar a Alejandro e Rosa. Mas quando eles descobrem isso, o casal já desapareceu. Como o rastro esfriou, o governo mexicano não vai atrás deles. Connie contrata um advogado bastante caro e esta é a decisão certa. No dia do julgamento, o advogado convence a todos de que Connie e Jojo acabaram de fazer uso de uma brecha da mesma forma que as corporações fazem o tempo todo. Sua tática é um sucesso, e Jojo fica 10 dias na prisão, mais 1 ano de liberdade condicional, enquanto Connie fica 11 meses na cadeia com a possibilidade de liberdade condicional. Simon e Ken não estão contentes com este resultado e exigem respostas do promotor público, que explica que o juiz foi brando com as mulheres, porque as marcas nos cupons pressionaram pela leniência para evitar a má publicidade. Para essas megacorporações, os 80 milhões de dólares que este esquema lhes custou são apenas trocos. Agora que o caso acabou, Simon deve ir embora, mas primeiro ele diz a Ken que é um bom homem e que está feliz por ter trabalhado com ele, mas também precisa mudar um pouco as suas atitudes. Com o passar dos dias, a vida de todos muda. Ken começa a ser um pouco mais simpático, fazendo exceções para clientes antigos com cupons falsos e finalmente ganhando coragem para fazer um perfil em um aplicativo de namoro. Connie consegue o divórcio que queria e o tratamento de fertilidade acaba sendo um sucesso. Então ela passa seus meses na prisão com uma grande barriga de grávida. As autoridades levam a maior parte dos ganhos do esquema, mas felizmente ignoram as caixas no berçário, pensando que são apenas comida. Então Jojo consegue resgatar essas caixas, sabendo que Connie tem escondido dinheiro nelas o tempo todo. Depois de se reunirem com Earl, ele e Jojo se mudam para Montenegro, um país sem extradição, para começar um novo esquema sob outra marca de cosméticos, esperando que Connie apareça quando for finalmente libertada, para que elas possam trabalhar juntas novamente. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.